Om Shruti Smriti Purananam Alayam Karunalayam Namami Bhagavatpadam Shankaram Loka Shankaram Shankaram Shankaracharya Keshavam Badharayanam Sutra Bhashya Krital Vande Bhagavantal Punaf Punaha Sadashiva Samarambhan Shankaracharya Madhyaman Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Om Sahana Vavatu Sahana Bhunaktu Sahaviryam Karavavahai Tejasvinavaditamastu ma vitvishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. Om Partaya Pratibodhitam Bhagavata Narayanena Swayam Vyasena Gratitam Purnana Munina Madhye Mahabharatam Advaitam Ritavarshinin Bhagavatim Astadashadhyainim Ambatva Manusam Dadami Bhagavad Gita Bhavadvesinim Namostute Vyasa Vishala Buddhe Purlara Vindaya Tapatra Netra Yena Tvaya Bharatataena Purnaha Prajvalito Jnana Mayaf Pradipaha Prapani Parijataya Totra Vetre Kapanaye Jnana Mudraya Krishnaya Gita Mritaduhe Namaha Sarvopanishadu Gavaha Dugdha Gopalanandanaha Parto Vatsa Sudhi Bhokta Dugdhan Gita Mritan Mahate Vasudeva Sutam Devam Kamsacha Nuramardanam Devaki Paramanandam Krishnan Vande Jagat Gurum Bhishma Drona Tata Jayadrata Jala Gandharani Lotpala Salyagrahavati Kripena Vahani Karnena Velakula Ashwatthama Vikarna Gora Makara Duryodhana Vartini Sotirna Kalupanda Vairananadi Kaivartaka Keshavaha Parasarya Vacha Sharoja Mamalam Gita Gandot Katan Nanakyana Kakesharan Harikatha Sambodhana Bodhitam Lokesa Jana Satpadera Haraha Pepia Manam Muda Bhuya Bharata Pankajam Kalimala Pradwamshina Shreyase Mukhan Karoti Vachalam Pangum Langayate Girim Yat Kripatamaham Vande Paramananda Madhavan Yam Brahma Varunedra Rudra Marutaha Stuvanti Divestave Vedei Sangapada Kramopanishade Gayantiyam Samaga Dhyanavasti Tathagatena Manasa Pashyantiyam Yoginaha Yasyam Tam Navidu Sura Suragana Devaya Tasmai Namaha. Maravilha. E aí, Lucas, tudo bem, cara? Não tinha dado oi pra você. Todo mundo aí, muito legal. Obrigado, viu, pessoal? A presença de todos pra gente manter essa chama do conhecimento acesa, né? Então a gente tá na Bhagavad Gita, no capítulo 11, e a gente leu o verso 38 na última aula, né? Nessa aula agora é o 39 e o 40, vamos tentar. No capítulo 11, Arjuna, que ganhou esse par de olhos mágicos e foi capaz de ver Deus. Essa é a pegada do capítulo 11.
ganha um par de olhos e vê como Deus é incrível. Mas, apesar de que Krishna achou que ia resolver o problema da ignorância se Arjuna conseguisse ver, o fato é que não resolve. Não resolve porque, apesar de agora Arjuna ver Deus, ele ainda se sente separado. Ele não fala, eu sou. Ele fala, Deus, Krishna, você é. E enquanto existe essa separação, é porque existe a vidya, a ignorância. A semente de todo o sofrimento humano. Então, a gente está agora escutando de Arjuna o que ele viu. Que para nós é muito importante para a gente criar uma imagem clara a respeito do divino. E para que a gente possa, então, sabendo que o divino é a consciência Chaitanya, aquele que vê, e eu sou a consciência Chaitanya, aquele que vê, eu e o divino somos um. Então, com essa visão e escutando Arjuna, a gente vai poder ter uma compreensão mais profunda dessa visão, né? Então, eu vou ler o 39, tá? O 39, ele chama você agora, a Arjuna não está falando com Krishna mais, né? Krishna, que é primo de Arjuna, camarada dele. Ele não está falando com esse mais. Ele está falando com Ishvara. Com Ishvara. Então ele diz, você, Ishvara, é Vayu Yamaha. Você é o vento e você é a morte. Você é Agni, o fogo, e você é Varuna, a lua. Você é Prajapati, o avô, e você é Prapitamaha, o bisavô, e o avô do bisavô. A gente já vai explorar isso. Saudações a você 1000 vezes. 1000 vezes. Sahasra, 1000. 1000 pétalas no chakra. Sahasra chakra. Sahasra kritvaha. Então, como que eu vou falar? Porque alguém que faz alguma coisa boa pra gente, a gente fala obrigado, saudações. Mas e para Deus? O que você fala? Obrigado, saudações, 1 vez, 2, 3, 4, 10, 1000 vezes. Então, aqui, nesse verso da Gita, a gente tem a oportunidade de desmistificar o processo de criação daquilo que nunca foi criado. Então nós vamos, através dessa explicação de Arjuna, a gente vai compreender como que se dá a criação desse universo. Que a gente fala, esse universo foi criado. Mas a forma correta de falar é, esse universo é como se fosse criado. Como se fosse criado. Não é criado de verdade. O universo do seu sonho é criado?
Existe alguma realidade nele? O universo do seu sonho, quando você está sonhando, é real. Você tem medo, você sua, você tem emoções, mas não é real, mas parece real. Agora, o sonho da consciência pura, Brahma Chaitanya, então, parece muito real. Muito, incrivelmente real. Imagina que você estivesse conectado num equipamento de realidade virtual. A gente agora está entrando numa era que, por causa da inteligência artificial, né, que a realidade virtual dos jogos de videogame e tudo mais que a gente interage nessa realidade virtual, ela tá chegando num nível de perfeição que não dá muitas vezes para a gente discernir o que é real e o que é uma criação, uma realidade virtual. Por exemplo, vão ter alguns filmes que vão começar a sair agora, feito pela inteligência artificial, que a gente vai falar, é uma pessoa, né? É uma pessoa. Já tem muita coisa acontecendo, né? Quem acompanha esse meio sabe. Hoje em dia, esses grandes pensadores físicos que estão buscando compreender a base da realidade, aquilo que é real, eles chegaram à conclusão de que, devido à evolução da realidade virtual, vamos ver se vocês vão me acompanhar ou se eu tô indo muito longe, daí vocês me avisam. Devido à evolução da realidade virtual, a probabilidade de nós estarmos vivendo a realidade primeira, real, vamos dizer assim, analógica, e que nós estamos entrando em contato com a primeira realidade virtual, nesses óculos que a gente vai pôr agora, do metaverso e de tudo mais que está vindo por aí, e dessa nova possibilidade de interagir num jogo que você não consegue mais definir o que é real e o que não é. A possibilidade de nós sermos o ser orgânico, original, analógico, que está entrando em contato com essa realidade digital pela primeira vez, é próxima de zero. 99,999999% de chance que a gente já está dentro de uma realidade virtual, achando que é real e está tentando despertar da realidade virtual. É claro, tá na cara. Só não vê quem não quer. O que esse pessoal lá no MIT, em Harvard, não entendeu ainda, e graças a Deus que eu tenho os Vedas para me apoiarem, porque se eles olhassem só o meu boletim da escola, eu acho que eles não iam me escutar, realmente, minhas notas em física, é que o programador, o criador dessa realidade, que agora eles estão vendo que não é real, que a gente está vivendo um jogo, Lilaha, Maya Lilaha, é Ishvara, o divino. Agora, esse divino, uma realidade dentro da outra, um universo dentro do outro, sem fim, desde o início da criação. Então imagina que os Vedas, que estão aqui disponíveis para a humanidade, esse conhecimento incrível, há 5, 10, 15 mil anos, quanto a gente quiser, muito tempo, já está dizendo para a gente que o divino é o vento. E quando Arjuna vê o divino no vento, na verdade ele está vendo
Maya Shakti. Maya Shakti é... Maya significa aquilo que não pode ser verdade, mas que está aí aparentemente verdadeiro. Não tem como ser, não é possível que me engane tanto, mas é incrivelmente perfeita o véu da ilusão, de forma que eu fico 100% enganado. Então, na tradição, quem já estudou o Tattva-Bodha, esse texto escrito por Shankara, esse grande professor nosso da tradição, ele não inventou nada. Quando a gente fala Shankara escreveu um livro, é uma frase errada do começo ao fim. Shankara não inventou e também não escreveu, ele falou. O que Shankara fazia era, como ele já tinha escutado tudo sobre o conhecimento de Vedanta, então os alunos que chegavam, ele dava um resumo simplificado. Você não precisa estudar todas as Upanishads, toda a Bhagavad Gita na primeira aula de Vedanta. Talvez dê para a gente fazer uma aula de introdução ao Vedanta, por exemplo. Uma aula de introdução ao Vedanta é o Tattva-Bodha, o conhecimento da verdade. Então Shankara, no Tattva-Bodha, ele explica para a gente esse processo que começa aqui com a visão de Arjuna de que você é o vento. Quer ver? Ele fala aqui, ó. Agora explicaremos o método da criação de 24 fatores. Existe Maya, que tem Brahma como base e é da natureza de Sattva, Rajas e Tamas. Daquele Brahman mais Maya, que a gente já vai olhar melhor isso, nasce o espaço, que não é diferente de Brahman. O que o espaço tem a ver com o vento que a Arjuna está falando? O vento é o ar. Então, os 5 elementos, começando pelo mais sutil, o espaço, o ar, o fogo, a água e a terra. Quando Brahman, que é a consciência pura sem forma, sem mente, sem vontades, sem desejos, só a consciência pura, Brahman, junto com uma capacidade de fazer uma alquimia, um feitiço, algo místico, algo incrível, o inexplicável, o mistério. Na Bíblia eles chamam de mistério. É isso aí. Maya. Sabe qual é o mistério de Maya? Maya, Sattva, Rajas e Tamas. Maya é quando Brahman, que não tem movimento, não tem tempo, não tem espaço, através dessa força criativa, que é a natureza de Brahman. A criação é algo natural. Por exemplo, o seu sonho, não é natural sonhar. Você não combina, hoje eu vou dormir e sonhar. Hoje eu não vou sonhar. Você vai deitar, vai dormir e talvez vai sonhar. É natural. Vai acontecer sem nenhum esforço. O sonho de Brahman é a mesma coisa. Esse sonho que cria a realidade, cria através de uma mudança vibracional que tira de um estado de
plenitude para uma criação que é limitada por tempo e espaço. Sai do não limitado para o limitado. Mas que na verdade não é limitado, porque não é real. Por isso que Maya é incrível. Maya cria um universo que não foi criado, que é como se fosse criado, parece criado, é incrível, é perfeito, engana todo mundo. Brahman somado a Maya, essa capacidade triguna, os três, o tridente de Shiva, triguna, Sattva-rajas e Tamas. A dose certa de Sattva, a dose certa de Rajas e Tamas, no nível sutil, antes da densificação. Olha a alquimia, o mistério, como vai se criando. De Brahman, junto com Maya, através do guna, da qualidade de Sattva, que é entre os três gunas o mais sutil, é criado o espaço sutil. Não o espaço que a gente está vendo lá em cima. Não o espaço entre nós. Esse já é o espaço denso. O espaço sutil. Do espaço sutil, o ar sutil. Do ar sutil, o fogo sutil. A água sutil, a terra sutil. Esses elementos, ainda em forma de bija, de semente, antes da criação do universo, esse que a gente chama de real, formam o corpo sutil. Mente, intelecto, prana. Sukshman Shariram, o corpo sutil. Desse sutil que criou os 5 elementos da forma sutil. Aqui no Tattva Bodha, isso aqui é uma ciência, galera. Ó, quem tem interesse, já viu isso aqui alguma vez? Isso aqui é uma tabela que ensina o processo de criação do universo. Processo quíntuplo. Pancha. Pega uma parte de cada elemento, por isso Pancha, e mistura com uma pitada de Sattva, Rajas e Tamas adequado. É uma ciência. Se vocês quiserem estudar, os Vedas tem na internet, mas em inglês, né? Lá na Índia, isso aqui são anos e anos e anos de estudo para você poder compreender que pega uma parte do ar com Sattva, uma parte do ar com Rajas, uma parte do ar com Tamas, e aí pega uma parte do espaço com Tamas, uma parte do fogo, uma parte da água, uma parte da terra, e mistura, põe naquela panela da bruxa. Mistura, 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 e sai esse universo. Sai esse universo e densifica. Quando junta os elementos sutis com a pitada certa de Sattva, Rajas e Tamas, que são as vibrações de movimento, equilíbrio e inércia, nas partículas que a gente não consegue ver. Átomos, quarks, tem um monte de nome. A gente chama de Brahman. É uma partícula só. Então, tudo se transforma e parece que é real. E nesse momento, o ser humano, que é a consciência,
que é Deus, Brahma, o ser humano, se identifica com esses corpos sutis e densos e cria um Upadhi. Upadhi é essa forma limitada que eu me identifico. Eu me identifico com uma mente agitada, ou com uma mente devagar, com uma mente com memória, uma mente sem memória, uma mente decidida, uma mente que não decide, uma mente que faz, uma mente que não faz. Eu me identifico com um corpo grande, pequeno, branco, preto, gordo, magro, bom nisso, ruim naquilo. E devido à identificação, existe o sofrimento. Aqui, veja só, a gente fala, a criação tá aí, pra quê? Pra que se não é real? E a hora que te descobrir que não é real, pra que tá aí? E a resposta vem com uma pergunta: o que é que tá aí? O que é real? A gente pode falar assim, esse divino que os Vedas apresentam é muito mal. Porque não tem motivo, não tem realidade. Por que nós estamos aqui? Está todo mundo sofrendo, cara. Por que ia me botar aqui para sofrer? A questão é que o divino não colocou você aqui. O divino está aqui. Você é o divino. O divino não faz você passar por esse ou por aquele sofrimento. O divino está passando. Você é o divino. A questão é que, devido à ignorância, é como se fosse um autoteste que você faz com você mesmo. Você é divino. Aqui, como que nem Krishna. Eu não estou falando com Krishna, também não estou falando com você que está aí, com esse Upadhi, com essas formas todas aí. Eu estou falando com o divino. Você se colocou aqui para passar por tudo isso. E você não está passando por nada. E aqui não tem nada. Você só veio aqui para descobrir que você não está passando por nada, que aqui não tem nada, que você nunca nasceu e, portanto, está sofrendo com o quê? Está preocupado com o quê? Então, você é o ar, Vayu. Você é o ar. Depois a gente vai estudar o Tattva Bodha, tá? Alguma outra hora vai vir de novo. Eu já dei esse texto, mas a gente tem que dar toda hora. Você é Yama. Yama é a morte. Você é a morte. A morte é o tempo. Quando esse universo, que são os 5 elementos, você é água, você é fogo, você é ar, você é espaço. Se pegar, você vai falar, eu sou esse aqui. E aí eu vou falar para você, separa, pega esse aí, separa tudo que é água, põe ali do lado. Tudo que é ar, põe ali do lado. Tudo que é fogo, põe do lado. Tudo que é terra, se a gente quiser, a gente pode chamar de carbono, nitrogênio, oxigênio, mas são os mesmos 5 elementos. Se você separar tudo, você vai ver que você não está em nenhum dos 5. Você não está em lugar nenhum, mas parece que você está. Então, nesse momento, você nasce. Quando você acha que você é, e você se identifica com esses elementos sutis na mente e densos no corpo, você cria o tempo. Agora você nasceu. Yama, a morte, é o tempo marcado pelo nascimento e pela morte. Yama é a lei do karma. Ninguém morre de véspera. Bruno, eu tenho pânico. Então eu vou falar para você. Quando o pânico vier, você olha para ele e fala, me mata. Eu duvido você me levar.
Quando vier aquele pânico, com medo da morte, encara ele. Encara, não tenha medo. Porque o medo do medo é o que vai dar poder para o seu pânico. Se ninguém morre de véspera, nada acontece fora da lei. Por exemplo, se você pegar o seu telefone e olhar aqui, que horas é o pôr do sol? Que horas é o nascer do sol? Está no minuto ali. Podia estar até no segundo no telefone. Atrasa. O sol atrasa de manhã. Se o sol atrasar de manhã, vai para o bunker do Zuckerberg lá. Se agiliza, vai achar um lugar para você se proteger. Porque o dia que o sol atrasar ou adiantar, então é o fim. Pralaya. Brahman está acordando, acabou o sonho. Acabou. Não vai acontecer nada com você, pode ficar tranquilo. Não precisa ir para o bunker. Não precisa ter medo de morrer. Na verdade, a morte deveria ser encarada como o Mahasamadhi, né? É o momento mais esperado. O difícil é nascer, cara. Então eu vou morrer, que bom que eu vou morrer. Então Yama, você é a morte, você é o tempo, você é a exatidão. O que está acontecendo agora na sua vida, na minha vida, é exatamente o que tem que acontecer. Não é mais, não é menos. Ai, Bruno, se eu tivesse feito diferente. Ai, mas e se? E se? Tá. Quem não estava aqui no começo da aula, eu li alguns versos lá do capítulo 18. Acontece assim, ó, você tem a oportunidade de agir. Mas se você não fizer, vai acontecer igual. E isso é definido. Então, se tudo é uma criação, se não existe uma realidade, se tudo é devido a uma lei, que eu não tenho controle da lei, do resultado das coisas. Então, Ishvara Pranidhana, o yogi se entrega. E se entrega não significa não faz. O yogi entrega o resultado da ação. Você precisa fazer. Sempre tem que fazer. Sempre. A vida é através do movimento. Então, eu entrego ao reconhecer que isso tudo aqui é maya, parece real, mas não é. O motivo que eu sofro é porque eu estou identificado com esses corpos que são limitados. Tudo, a minha própria morte tem hora marcada. Quando eu nasci já estava marcado. Se já estava marcada a hora da morte, será que não vai estar marcado, por exemplo, quantos filhos você vai ter, se você vai casar, se você vai ganhar dinheiro, se você vai fazer sucesso, se você vai ter uma doença. Tá tudo marcado. Ah, e o livre-arbítrio? E agora? Será que então não tem livre-arbítrio? Realmente o seu livre-arbítrio e o resultado das coisas não tem nenhuma conexão. Agora, o seu livre-arbítrio é diretamente conectado com o seu estado mental. Então você tem que fazer o que tem que ser feito por você. Não para dar certo ou dar errado, mas para você ficar calmo e resolvido. Você leva umas pancadas da vida, né? Você acha que tá tudo certo e de repente a vida vem e te dá uma pancada. Mas se você olha para você mesmo e fala assim, cara, nem eu sei como se faria melhor do que eu fiz. E não deu certo. E tá tudo bem. E daí eu durmo. Agora, se der errado, e você tomar essas pancadas da vida, e você olhar para você e falar, eu sei que eu podia ter feito muito melhor, que eu, cara, vacilei muito. Então, você vai ter uma mente agitada. Por isso que Karma Yoga é fazer o que deve ser feito para que você conquiste uma mente calma, para entender que essa realidade é Maya. Parece real, mas não é. Tá sofrendo por quê?
Ele diz mais, ele diz que você, a Agni é o fogo. Ele já falou do ar, falou do fogo. O fogo também é aquela entidade que a gente se relaciona. Quando a gente faz um ritual, por exemplo, o ritual é do fogo. O fogo é como se fosse o nosso aparelho de celular, o nosso WhatsApp direto com o divino. Você coloca no fogo e o fogo leva para o divino. Então, você é aquele que eu faço o meu ritual todo dia. Porque o Karma Yogi, que é esse yogi que vive como nós, né? Até onde eu estou vendo aqui, tem um monte de gente na aula, hein, galera? Que legal. Nenhum desses aqui é monge, pelo que eu estou vendo, né? Que eu saiba, não aconselho também que seja monge. Então, nós somos Karma Yogis. E uma característica muito grande do Karma Yogi é que o Karma Yogi inicia o seu dia se relacionando com o divino através do fogo. Ó, aqui atrás de mim, não dá para ver direito, né? Tem meu altar, né? Então eu acordo de manhã, eu acendo a minha vela. Ou você pode botar lá ghee com um pavio também, se você quiser fazer ainda mais estilo Índia. Mas dá para botar a vela. Lá na Índia eles dizem que não dá para botar a vela, porque a parafina é industrializada. Não pode acender o altar nem com isqueiro. Mas calma, calma, que as coisas não são assim também tão radicais. Então você, Karma Yogi, começa o seu dia acendendo o seu altar e se relacionando com o divino, meditando, fazendo pranayama, asana. Antes disso, você já fez jalanete, já raspou a língua, já tomou banho. Quanta coisa, né? Isso é só o começo do dia. Isso é entre 5 da manhã e 6:30. Naquele horário que ninguém vai te ligar, que o telefone não vai tocar. A não ser que seja algo muito sério. Né? Por isso que é nesse horário. E aí então, esse yogi que faz o ritual para o fogo, sabe qual é a característica desse yogi? É que ele tem que ser casado, casada. Meu Deus, complicou. No sentido de que você tem que estar vivendo aquela fase da vida que é a fase de casado. Tá? Fase de casado significa que é a fase que você está contribuindo para a sociedade. Fazendo filho, casando, separando, trabalhando, pagando imposto, indo atrás dos seus sonhos, fazendo tudo o que você tem que fazer. Ao ponto de se tornar um Karma Yogi que é Mahashalaha. Mahashalaha é aquele que tem uma sala exclusiva só para sua prática pessoal. Olha só, quanto boleto que você tem que pagar para, além de ter uma casa, você ter dentro dessa casa um espaço da sua prática espiritual. No começo pode ser o cantinho da sala. E quem sabe, em algum momento da sua vida, você tem um quarto, um espaço, uma sala, um quarto extra. Então, esse fogo que eu me relaciono todo dia, que eu inicio o meu dia de yoga, e esse dia de yoga dura todo o tempo que eu estou acordado. Não é só fazendo asana, pranayama e meditação e fazendo o ritual do fogo que você faz. O ritual do fogo que a gente faz de manhã é de 5 etapas, pancha, 5. O que a gente faz no ritual do fogo? Saudações ao espaço, ao ar, ao fogo, à água e à terra. É isso. Ou seja, saudações a Brahman, saudações à criação, saudações a mim. Você é a lua. Você é a lua. Então agora é assim, ó. Quem entender que Brahman é a lua, não precisa mais fazer mapa astral. Pode fazer, tá? Inclusive eu faço também, adoro. Mas não precisa fazer mais. Por quê? Porque o que a Arjuna está dizendo aqui é que a lua é a deidade da mente.
Ou não é? Na lua cheia, como é que ficou? A lua tá gigante, né? Mexeu com todo mundo, mexe com todo mundo. A lua tá minguando, a lua tá crescente. A lua, e não só a lua, todos os astros. Ele não precisa dizer aqui sobre Plutão, nem sobre Saturno, nem sobre Marte. Se está falando sobre a lua é a deidade da mente, não só a lua, todos os astros. Então, como que Brahman, Ishvara, o divino, a consciência, faz você fazer o que tem que ser feito por você? Através dos astros, manipulando com sattva-rajas e tamas a sua mente. E aí você acorda de manhã e fala, tô decidido, agora vou mudar. Quem que manda essa ideia para sua cabecinha? Quem manda a ideia? Da onde veio a ideia? Você fala, eu tive uma ideia. Eu decidi. Como assim você... Aí eu falo, eu tenho livre-arbítrio. Eu decidi. Eu vou para a Índia e vou virar monge. Quem que botou essa ideia na sua cabecinha? A Kena Upanishad diz, quem é que joga a minha mente para lá e para cá? Quem é esse? Porque eu não tenho controle, porque senão eu ia deixar a minha mente só sempre do jeito que eu quero. E não é assim. Tem hora que vem a vontade e você faz. E também tem hora que você quer fazer, mas não consegue. Não consegue, uma barreira. Espera, vai lá, faz o mapa astral, dá uma analisada, quem sabe mais pra frente. Então você é a lua, o divino através dos astros, influencia a mente sutil. Eu não tenho memória, eu tenho memória. Eu tenho raiva na mente. Quem que manda a raiva? Quem que tira a raiva? Ó raiva. Tem um mantra védico que fala mais ou menos assim, ó raiva. Você já ganhou. Não estou aqui para disputar com você. Eu sei que eu não tenho a menor chance contra você. Eu te dou as boas-vindas. Pode chegar. Não, eu tenho muita raiva, eu sou descontrolado. Quem é que controla a raiva? A raiva, ela vem assim como o amor. Você olha uma pessoa, ou você ouve, ou você conhece, ou conhece melhor e agora você ama. Não dá para você olhar para uma pessoa e decidir, eu vou amar. Agora fiquem com raiva de mim. Também não é. Você pode até ter raiva de mim, mas não vai ser, eu estou gostando, mas agora decidi ter raiva. Então, essa é a lua, esse é o divino. Mapa astral para saber o quê? Para saber que está tudo na ordem, que tudo é controlado pelos astros e que tudo é como se fosse real. Que tudo que vai acontecer na tua vida é o que tem que acontecer. Então eu posso descartar. Ou eu posso brincar nesse jogo de lila. Brincar. Eu sei que não é real, mas cara, eu tô aqui para brincar. Senão também que graça tem? Para que eu vou nascer? Nada existe, nada tem que fazer nada, tá tudo bem, tá tudo bem, tá, beleza, é verdade. Mas daí divirtam-se, né? Você é o avô e o bisavô. Na tradição, o Swami Dayananda falava muito assim, quem é o primeiro guru? As pessoas perguntavam para ele, professor Swamiji, quem que é o original, o professor original? E ele falava assim, me responda quem é o primeiro pai. Quem foi a primeira mãe? Quem foi o primeiro? O primeiro criado. Esse primeiro criado, que é o avô, o tataravô, esse é o primeiro professor. É Brahman. Brahman, quando cria-se uma forma através de Maya, a gente chama ele de Brahmaji. Agora, Brahman virou meu querido Brahman, Brahmaji,
para eu ter um jeitinho carinhoso de lidar com Brahman que não tem forma. Agora, Brahmaji é o primeiro professor. Aprendeu de Brahman, que é o próprio. Então, isso aqui é uma coisa muito importante para vocês entenderem. Vedanta é Sampradaya, uma tradição de ensinamento. E Brahman é Sampradaya Kritva, o criador do conhecimento que nós estamos estudando. É Deus, não é o Bruno, não é a Glória, não é o Swami Dayananda, não é o Swami Tapovan, não é Shankara, não é, o Bruno escreveu, o Shankara escreveu, fulano. Ninguém escreveu nada, a gente só repete. Nosso trabalho é repetir sem alterar. Muito difícil, tá? Muito difícil. Porque a gente se confunde com as nossas emoções, com as nossas histórias de vida, tem uma tendência de alterar o conhecimento. Então, ensinar sem alterar. Porque esse conhecimento, Shastra Yonitvat, lá no Brahma Sutra, que é o último texto da tradição de Vedanta, a gente aprende o próprio Shastra, o próprio ensinamento é Brahman. As palavras que vocês estão ouvindo é a forma de Brahman. O Pramana, o meio para se conhecer, é através das palavras. Quem criou esse meio é Brahman. E aí agora eu vou mudar o jeito de ensinar. Brahman inventou. Mas daí o Bruno pensou melhor um pouco do que Brahman. Falou assim, olha, tudo legal esse esquema aí de Brahma, mas eu vou falar de um jeito que não doa tanto, que não, que não quero expor tanto as pessoas, não quero me expor tanto, eu vou dar aquela passadinha de pano. Afinal de contas, cheio de boleto, né? Então, eu não posso mudar. Não adianta me pedir para mudar. Pedir para eu não falar tudo. Como assim, cara? Você é Deus, você não é o corpo, isso aqui é um sonho. Você está indo longe demais. Esse é o conhecimento dos Vedas. Então, quando ele diz que você é o avô e o bisavô, é para a gente entender isso, que a gente está estudando um conhecimento que foi criado pelo divino. E isso vai fazer com que nós, estudantes, que o nosso ego abaixe a guarda um pouquinho. Porque o que está sendo dito é tão incrível que se estiver saindo da cabeça desse maluco que está ali na tela, era melhor não ouvir. Porque, tá um pouco demais esse negócio. Mas não, cara, não. E você tem que ouvir de vários professores de Advaita Vedanta e tem que ouvir a mesma coisa. É claro que cada um vai falar do seu jeito, mas o néctar é o mesmo. Várias flores. A abelha vai lá, pega o néctar de cada uma delas, mas o néctar é o mesmo. O pólen, uma florzinha, um professor é uma florzinha, outro professor é outra florzinha, outra florzinha. Junta tudo, sai o néctar, o mel. Se botar no meio, vai de florzinha em florzinha, daí posa em algum negócio que não é uma flor, que parece que é o pólen, mas não é, vai estragar o mel. Então, o que o estudante precisa? O estudante tem que ter a liberdade de ir a vários professores, mas tem que se cuidar para estar nesse sampradaya, nessa tradição de ensinamento. Está escutando o que está sendo dito nos Vedas, que é Advaita Vedanta, o conhecimento não dual. Tatvamasi, só existe o divino. Eu e o divino somos um. Não, mas a minha interpretação é diferente. Pronto, tá aí um que pensou um pouquinho melhor que Brahman. Não, agora tem dois. Agora é ele lá e eu cá, o divino lá e eu cá. Eu sou uma fagulha do divino. Você não é fagulha do divino, amiga. Você é o divino.
Você tá lá o fogo aceso, você joga ghee no fogo, causa aquela explosão, saem várias fagulhas do fogo. Se você olhar para cada uma dessas fagulhas, a fagulha é 100% fogo. A fagulha veio do fogo, parece que virou fagulha, mas não virou, é fogo e retornou para o fogo. Você não é um pedacinho de Deus, não tem uma fagulha do divino em você. Você é Purna. Purna é o completo, é o todo. Você é fogo, você não é fagulha. Você não é um pedacinho de Deus, você é Deus. Então, se eu entendi isso, como é que eu vou então agradecer Krishna? Krishna agora é Deus. Então Arjuna está dizendo aqui, saudações a você 1000 vezes. De novo, 1000 vezes, 1000 saudações a você. Na Índia, a gente aprende quando encontra o professor, a professora, a gente põe as duas mãos lá nos pés do professor. Os pés, a sandália do guru, da Guruji, representam o conhecimento, a base. A base. Você não vai lá botar a mão nas unhas dele, nos pés. Não é isso. Você vai botar a mão no conhecimento, abaixar a cabeça em agradecimento. Assim, meu Deus, mas meio estranho esse negócio de baixar a cabeça, botar a mão no pé. Pra gente aqui brasileiro, vamos fazer o seguinte, só uma baixadinha assim, só um checkzinho. Aí, mestre, beleza? Professor, beleza, professor? Só que agora Arjuna olha para Krishna e 1000 vezes eu quero botar a testa no seu pé. 1000 vezes. Não uma vez. Como é que eu posso agradecer? Está aqui na minha frente o divino, que me mostrou que eu sou o divino. Eliminou todos os problemas. Super terapia. Vedanta é super terapia. Vai eliminar o sofrimento humano. Como é que você agradece alguém que dá um presente desse para você? Então, 1000 vezes eu ponho a cabeça nos seus pés. Existe uma palavra que foi criada pela tradição que a gente usa quando a gente quer agradecer o professor ou a professora 1000 vezes. Como não tem palavra. Ah, obrigado, professora. Obrigado, professor. É pouco. Então a palavra é pranam. Pranam. Pode usar o S no final ou não. Pranams. Mas pranam significa, não é de namaskaram, pra, de o grande agradecimento, o grande namaskaram. Porque eu falo namastê, namaskaram para qualquer um na Índia, vai andando na rua, namastê, namaskaram, namastê, namaskaram. Agora esse aqui não é mais um namastê, mais um namaskara. É pranam, o grande agradecimento. Então é isso, galera. Eu acho que vamos ficar só no 39 hoje, porque o 39 foi incrível, né? E na aula que vem, o 38. Para quem não está acompanhando a Bhagavad Gita desde o começo, não se preocupe, Vedanta é assim mesmo, a gente pega da onde tá. É dito que o momento que você começa é aonde você largou na vida passada. Então, na verdade, você não deixou de ouvir nada, tá? Se pegou agora, segue. Tá bom?
Então é isso, pessoal. Acho que a aula de hoje já deu, né? E alguma dúvida? O demérito não está na